O Atelier perguntando sobre novidades no Cruzeiro. Surgiu nas últimas horas, acho que foi até Tatiá quem deu, a notícia de que o Cruzeiro quer o Carrizo, que é um atacante de 20 anos de idade, formado no Vélez e que pertence ao Ajax. Ideia de empréstimo com opção de compra. É importante registrar que alguns nomes que o Cruzeiro tentou, como o goleiro John, como o zagueiro Igor Júlio e também como o volante Gregory, nenhum desses três negócios aconteceu e nem deve mais acontecer, tá? Tá cada vez mais distante. Nicola Cruzeiro, você tem notícia? Luiz, estava falando sobre a dificuldade em contratar jogadores, tá? O que a gente pode contar de reforços, cara? Tô tentando lembrar de alguma coisa legal. Um zagueiro chamado Wallace, que pertence ao CRB, foi sugerido ao Cruzeiro, tá? Tem 21 anos de idade, alternando entre titular e reserva, os caras estão tentando emplacá-lo num clube grande por conta da expectativa que se tem em relação a esse jogador. E o Cruzeiro é um dos nomes, dos clubes para os quais ele foi sugerido, tá? Arthur vai para onde? O volante, ex-seleção, não ficará no Grêmio. Cheguei a contar para vocês na semana passada sobre o desacordo financeiro. O Arthur, que ainda pertence à Juventus, pediu ao Grêmio 3 anos de contrato e 100 milhões de reais de pacote. Ou seja, a intenção dele era faturar 2 milhões e meio de reais por mês ao longo de todo esse tempo de vigência, incluindo os 13º dos 3 anos do vínculo. Pois bem, o Grêmio considerou a pedida muito alta e a falta de acerto com a Juventus acabou por fazer o tricolor desistir da continuidade do atleta de 29 anos de idade. O Arthur desde então tem sido especulado como possível reforço de Palmeiras, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Todos os clubes brasileiros que querem contar com o Arthur, porém, esperam que ele consiga a resolução da sua questão salarial e também contratual na Juve. O Arthur ainda tem mais um ano de contrato na Juventus e tem 5 milhões de euros a receber por esse último ano de contrato. Só que a Juventus também lhe deve outros 5 milhões de reais, relacionados a prêmios, bonificações, enfim, uma série de questões. E para os clubes brasileiros só é negócio fechar com o Arthur, oferecendo menos do que os 100 milhões de reais que ele pediu para o Grêmio e também não tendo de arcar com nenhum dos custos da operação com a Juventus. Então, se o Arthur rescindir por lá, aumentam suas chances de voltar ao Brasil. Arthur, que com a camisa do Grêmio em 2026 fez 23 jogos com 1 gol e 2 assistências. Vamos juntos com as quentes do dia nesta segunda-feira, dia de retomada dos trabalhos. Os jogadores se reapresentaram na Toca da Raposa 2. Começou a intertemporada do Cruzeiro e o time do técnico Arthur Jorge agora tendo aí um mês de preparação até a retomada dos jogos. Lembrando, nunca é demais a gente falar, porque muita gente fica perguntando: Samuel, qual vai ser a data do jogo lá em Porto Alegre? A CBF ainda não desmembrou, né? Quando voltar, o Cruzeiro enfrenta o Inter fora de casa, e aí pode ser na quarta, dia 22 de julho, pode ser na quinta, dia 23. Depende da CBF, também depende da CBF para saber sobre data da Copa do Brasil, que a gente tem é a Copa Libertadores já definida pela Conmebol. E até lá muita coisa ainda vai acontecer. Trouxemos até mais cedo a informação, o Cruzeiro que teve apenas Gabriel Rojas como novidade nesta reapresentação, contratado junto ao Racing. A informação é que o Cruzeiro não vai parar por aí. Agora, quem vai chegar? Fica essa pergunta no ar, ainda não temos a resposta para isso. Quando vai chegar mais peça? O que o Cruzeiro vai de fato buscar? Teve o que a gente trouxe, a negociação com Gabriel Peck, que até hoje não avançou, para sair mais jogador. Informação que a gente tem, é só se chegar proposta muito vantajosa. A questão do Kaique, o Cruzeiro tinha definido que era uma prioridade se acertar uma venda pelos fatores envolvidos, pela dificuldade de se renovar o contrato, por mais que as partes acreditassem que, não sendo vendido agora, a renovação ela pudesse acontecer, mas todo mundo sabe, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então todo mundo trabalhou para que a venda fosse sacramentada, daqui a pouco vamos até trazer mais detalhes sobre isso. E aí o Cruzeiro trouxe o Gabriel Rojas para ser já a reposição e vamos acompanhar. É fato que o Arthur Jorge ele pediu principalmente um jogador de beirada canhoto, característica que encaixa no Gabriel Peck, por mais que a negociação tenha sido muito difícil pelos valores envolvidos, pela pedida do clube norte-americano, questão salarial também. Então, tudo isso foi conversado. Se
vai ser o Gabriel Peck ou outro, temos que aguardar, mas é uma posição que o Cruzeiro vai buscar nessa janela muito provavelmente. E tem que ver as outras carências, questão de primeiro volante, enfim, tudo que já foi noticiado aqui na Samuca TV, no Central da Toca e em vários outros lugares aí que trabalham na cobertura diária do Cruzeiro. Então, a partir de agora é a intertemporada e é trabalhar todo mundo para que o Cruzeiro possa voltar em um grande nível na retomada do futebol brasileiro e também sul-americano. Sobre Kaique, jogador viaja muito provavelmente nesta terça-feira para a Itália para se apresentar ao Como, fazer os exames médicos e assinar contrato. Negociação, empréstimo com obrigação de compra, uma meta ali muito fácil de ser alcançada, então é quase que uma venda já sendo feita. O Cruzeiro recebe uma parte agora, depois recebe mais, 14 milhões a operação total pelos 80% dos direitos econômicos do jogador. Cruzeiro tendo uma mais-valia na próxima negociação de 10%. Tem aquela questão do mecanismo de solidariedade da FIFA, até em um cálculo com os amigos do Rede de Futebol, hoje Futlink, o Cruzeiro tem direito, naquele mecanismo da FIFA, a 4,25%, quase a totalidade daquele mecanismo de solidariedade. Então, nas transferências, aí não só a próxima, como acontecendo outras, sempre que o Kaique for negociado, o Cruzeiro terá 4,25% do valor, porque é o clube formador e teve aí o Kaique durante todos esses anos na Toca da Raposa 2. Então, Kaique já fazendo parte do passado. Informação que trouxemos hoje, 7 garotos trabalhando com o profissional neste primeiro momento da intertemporada. Kelvin, zagueiro, Gustavinho, lateral esquerdo, Eduardo Pape e Murilo, volantes, Juan Gabriel e Felipe Moraes, meias, e o atacante Ryan Leles. Todos serão observados pelo técnico Arthur Jorge na intertemporada na Toca da Raposa 2. Tá falado, pessoal? Ô Emerson Pansieri, fala comigo, Pansi, voltando aos trabalhos, acabou o descanso, tá todo mundo na atividade, um abraço, boa tarde, Pansieri. Boa tarde para você, Tiagão. Um abraço para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, na Toca da Raposa, acompanhando essa reapresentação dos jogadores do Cruzeiro. Trabalhos, então, em 2 períodos, né? A primeira parte já realizado, muito mais um trabalho ali de interno, né? Um trabalho mais interno aqui na Toca da Raposa. Estou aqui em frente ao campo 1, que já teve aquele sistema de irrigação já trabalhando, a turma fazendo também aqueles ajustes, porque pode ter alguma atividade com o técnico Arthur Jorge. E essa é a vida agora do Cruzeiro daqui pra frente na intertemporada, até a volta do Brasileirão, da Copa do Brasil, da Copa Libertadores da América, com esses ajustes, como a gente está falando também sobre amistosos, essa ideia, pelo menos 2. Arthur Jorge acha que é importante essa movimentação para olhar o time, né, num enfrentamento ali diferente do que aquele enfrentamento das atividades com os próprios companheiros. Essa é a dinâmica de trabalho aqui na Toca da Raposa. E tem uma novidade, seu Thiago Reis. Gabriel Rojas, lateral esquerdo argentino. Aliás, parabéns pro Gabriel Rojas, aniversariante do dia. Então agora ele tem 29 anos. Igual você, Tiagão, eu sei que tem 29 anos. Então, Gabriel Rojas sendo aniversariante do dia, justamente na reapresentação dos jogadores do Cruzeiro. A gente tem aí as imagens também que o nosso Lucas Barbosa fez mais cedo aqui, quando os atletas chegaram, a turma chegando. Ninguém parou para dar aquela entrevista, não, mas todo mundo chegou cedo. Todo mundo chegando cedo aí na cartilha do técnico Arthur Jorge, de quem chega cedo bebe água limpa também, né, mostrando essa vontade de trabalhar, de todo mundo ficar firme aí para a temporada. O Cruzeiro, então, aqui na Toca da Raposa, com essa novidade do Gabriel Rojas. Tiagão. Você falou do Rojas, 29 anos, Pansieri. E o mês que vem, Ali Oliveira, faço 25 de Itatiaia. Ah, garoto, mas muita experiência, muita bagagem que a gente fala, né? Bom tempo de trabalho. Olha, Cruzeiro voltando às atividades com essa novidade do Rojas. Forte o Cruzeiro, ainda mais reforçado. Não perdeu o Kaique, né? Até agora a negociação não foi confirmada. É um Cruzeiro forte para esse segundo semestre. Embora o prejuízo técnico, né, com a saída do Kaique, ele pode acontecer, né? E é evidente, né? O Kaique é um grande jogador, a gente já falou várias vezes, jogador em nível de seleção brasileira, estará
no próximo ciclo certamente, mas de qualquer maneira você tem uma reposição, que não é a altura, porque é muito difícil, mas é uma boa reposição. E eu acredito num Cruzeiro mais forte ainda, inclusive mantendo todos os outros jogadores, mesmo que não chegue mais nenhum reforço, porque você tem esse período de treinamento, né? E com um grande treinador. E o Arthur Jorge não teve isso desde que ele chegou, né? Exatamente. E você sabe que para treinador ruim, você ter tempo para treinar é péssimo, né? Você volta, o time tá pior. Mas não é o caso. O Arthur Jorge é um grande treinador e eu tenho certeza que com esse período ele vai poder trabalhar muito bem esse elenco. E agora que a gente vai chegar nas fases mais agudas das Copas, principalmente, né? Além do segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vai chegar muito forte. Ô, Pansieri, eu falei do Kaique e a galera no chat já tá aqui frenética. O Kaique se apresentou, ele tá na toca, tá tudo certo, ele vai começar o trabalho normalmente, Pansieri? Ótima pergunta, Tiagão. Tá aqui normalmente, tá treinando, né? Fez essa primeira bateria de atividades aqui de manhã e vai fazer à tarde também. Mesmo sendo, quem sabe, o último treino, ou um dos últimos treinos, acho que fica melhor a frase assim, porque os ajustes estão sendo finalizados de contrato, né? Contratos, sabemos de todas essas cláusulas que são importantes para o jogador, para o Cruzeiro, também para o Como da Itália, todo mundo tentando a maior isonomia, né? Em termos de coisa certa para cada parte, isso é normal, então é hora do departamento jurídico entrar em campo, mas ele, como é atleta do Cruzeiro, ele se representou normal, né? Tava de férias com a família, chegou a estar na Espanha, veio, tá aqui com os companheiros. O Kaique nessa iminência de ir pra Itália, mas trabalhando normalmente aqui na Toca da Raposa. Tiagão. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.